Graça e paz, meus queridos, pastor Raimundo Nonato, estou passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Mas primeiramente, antes de eu compartilhar a palavra, eu agradeço primeiramente ao nosso bom Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de sempre estar compartilhando a palavra, esses vídeos, e quero agradecer cada um de vocês inscritos neste canal. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos passando aí dos 200 inscritos e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês que fazem parte de tudo isso, cada um que sempre está compartilhando esses vídeos, está curtindo, comentando, cada um de vocês fazem parte deste canal, cada inscrito, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, em nome de Jesus. E a palavra que Deus assentou ao meu coração está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo acaso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, não tire os olhos de Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, como diz aqui em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, é Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Quando você vai ver aqui Hebreus 12, do versículo 1 ao 2, aqui o autor ele está falando aqui de uma carreira, né? E a nossa carreira é rumo à Nova Jerusalém celestial. Essa é a nossa corrida. A nossa corrida, o nosso foco é Cristo. O nosso foco é sempre Jesus, é estar com Ele, é permanecer firme na presença dEle, porque nós estamos nesta terra de passagem, mas há uma morada celestial preparada para cada um que crê em Jesus e que permanece firme na presença dele. E a nossa corrida, como eu falei, é rumo à Nova Jerusalém celestial. Mas tem muitos embaraços e nós não podemos olhar e se dispersar, sabe, se distrair com as coisas que nos impedem de estar focado em Jesus. E se você pegar o versículo 1 aqui, Hebreus 12, 1, o autor vai falar de alguns embaraços. Capítulo 12, versículo 1 vai dizer: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, queridos, nós precisamos deixar o embaraço do pecado, fugir desse embaraço do pecado, porque o pecado, ele nos impede de corrermos com perseverança a corrida que nos está proposta. E a nossa corrida é rumo à Nova Jerusalém celestial. A nossa corrida, o foco precisa ser Cristo, tem que ser Cristo. Ele é o nosso foco. Por isso que o versículo 2 vai falar aqui, o autor vai dizer: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei o que tem sido embaraço para você. Eu não sei o que você tem se distraído. Eu não sei o que tem te impedido de focar em Cristo. Mas a palavra de Deus para a tua vida hoje é: olhando para Jesus, deixe todo o embaraço, deixe tudo aquilo que tem te impedido de focar em Cristo, deixe tudo aquilo que tem te distraído e perdido o foco de estar na presença de Jesus e de continuar correndo, porque nós estamos numa corrida. Um atleta, quando ele está na corrida ali, o foco do atleta não são as pessoas que estão ali, né, assistindo a corrida. O foco do atleta
que quer ganhar a corrida não são as pessoas que estão ali assistindo a corrida. Não é também os atletas que estão correndo junto com ele. Mas o foco é o final. O foco do atleta sempre é na linha final. É sempre no final. Esse é o foco. E o nosso foco é Cristo. O nosso foco é os céus. Então nós não podemos se distrair com as coisas que nos impedem de estar na presença de Jesus. Olhe para Jesus. Talvez você fale assim, pastor, está tão difícil, é tantas lutas, é tantas dificuldades, é tantas perseguições, é tantas pedradas, é tantos obstáculos. Ei, a palavra de Deus para você é, não tire os olhos de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo começa nele. Tudo começa nele e termina nele. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para as perseguições, não olhe para as calúnias, não olhe para os embaraços, não olhe para as pedradas, não olhe para as tempestades. Pode estar difícil, mas se você olhar para a crise, se você olhar para os obstáculos, se você olhar para o que as pessoas estão falando, se você olhar para as perseguições, se você olhar para todos os obstáculos, para os gigantes, para as tempestades, você vai desanimar e você vai desistir, você vai parar, mas continue correndo essa corrida que nos foi proposta. Olhe para Jesus, Ele é o nosso foco, Ele é a nossa prioridade. Deixe todo o embaraço, deixe o embaraço do pecado. Ei, tá difícil, lutas, dificuldades, tempestades, gigantes, obstáculos. Mas não olhe para isso, olhe somente para Jesus. Enquanto você está olhando para Jesus, você está caminhando por cima dos problemas. Você está andando, você não está parado, você não está voltando para trás, mas você está correndo. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Está difícil, mas não olhe para os problemas. Não olhe para as tentações, não olhe para as lutas, olhe para Jesus. Pedro, enquanto Pedro estava ali olhando, a Bíblia vai dizer, lá em Mateus 14, no capítulo 14, que quando Jesus ordena ali os discípulos a entrarem no barco e passar para outra margem, os discípulos eles vão no barco, só que na madrugada ali, umas 4 horas da manhã, e os discípulos começam ali, o barco começa a sacudir ali, o vento era contrário, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, e os discípulos ficaram com medo, e Jesus estava vindo, eles tinham um destino, chegar do outro lado, a corrida era chegar do outro lado no barco, mas ali veio o vento, veio a tempestade, e os discípulos ficaram com medo, temerosos, só que Jesus está vindo de encontro a eles. E diz a Bíblia em Mateus 14, andando por cima das águas. Quando Jesus está vindo, os discípulos ficam com medo, pensando que era um fantasma, porque Jesus estava andando por cima das águas, mas Pedro está naquele barco e Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus fala, Pedro vem, aleluias. E naquele momento que Jesus disse, Pedro vem, Pedro foi ousado na fé, Pedro teve uma fé robusta, e Pedro quando desce do barco e começa a viver o sobrenatural, o vento estava contrário, a tempestade estava grande, mas no momento da tempestade, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando por cima das águas, vivendo o sobrenatural, ele teve uma fé sobrenatural, uma fé robusta, mas por um momento, esse mesmo Pedro que teve uma fé robusta, que olhando para Jesus começou a viver o sobrenatural no meio da tempestade, por um momento ele tira os olhos de Jesus e ele olha na força do vento, e ele teve medo e ele afundou. Todas as vezes que você olha para os ventos, você olha para as tempestades, você olha para as perseguições, você olha para as pedradas, você olha para as dificuldades, você afunda. Mas se você olhar para Jesus, você continua correndo, você continua andando sobre os problemas, por cima das tempestades, você continua vivendo o propósito de Deus na sua vida. E aí Pedro afundou ali porque olhou para o vento e ele pediu socorro, clamou e Jesus socorreu e subiu no barco com Pedro. Ei, Jesus não quer que você afunda, Jesus não quer que você desista, mas a palavra de Jesus para você, glória a Deus, é essa.
olhando para Jesus. Não tire os teus olhos de Jesus e se afaste de tudo que é embaraço, tudo que te impeça de se aproximar de Cristo, tudo que te impeça de viver o chamado, de viver o propósito de Deus, de correr, de continuar correndo, tudo que te impede, tudo que te impede, tudo que te impede, ei, deixe de lado. Continue correndo essa corrida, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.